Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer vocês pela audiência e pela participação de vocês no último podcast. E é isso, gente. Comenta bastante que eu vou estar sempre respondendo vocês, tá bom? Não esqueçam de curtir, compartilhar aí com a galera e principalmente se inscrever aqui no canal com a gente, para a gente poder crescer e alcançar mais pessoas legais pra gente trazer aqui no nosso programa, tá bom? Ah, e outra coisa. Quem vocês querem ver aqui na nossa mesa? Comenta aqui, deixa aqui no comentário que a gente vai falar com eles para trazer aqui, pra gente bater um papo bem bacana para vocês, tá bom? Então vamos rodar aí a vinheta dos nossos colaboradores. Também não vamos deixar de falar dela, Rainha Esther, minha transista favorita, dona dos rabos de cavalo mais lindo dessa cidade. Chama ela aqui agora no Instagram para vocês fazer seu penteado, sua trança, ela tem de homem, mulher, criança, é um penteado mais lindo do que o outro. Então, entra aqui no Instagram dela e já, ó, agenda o seu horário, tá bom? Gente, vocês já repararam que hoje a gente tá com mudança, que eu tenho aqui uma pessoa muito especial do meu lado, que é a Érica. Ela vem fazendo um trabalho muito importante e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho hoje. A gente se conheceu assim num vucu-vucu. Foi. Foi bem legal, a gente vai contar pra vocês. Mas hoje a gente vai conversar com duas mães que vão contar pra gente a realidade do que elas passam, as lutas que elas travam. E elas vão. A gente tá aqui com a Elisângela e com a Karina, a mãe do Gabriel e a mãe da Elisa e do Anthony. E são mães atípicas, né, meninas? E sejam muito bem-vindas, tá bom? Obrigada por vocês tirarem um pedacinho da agenda para a rotina de vocês para vir aqui conversar com a gente, viu? Muito obrigada e sejam muito bem-vindas. Obrigada. Tá bom? Antes da gente começar aqui pela Érica. A Érica, ela é neuropsicopedagoga. Exatamente. Difícil. Era pedagoga, psicopedagoga, era neuropsicopedagoga. As três coisas juntas. Olha isso. Érica, conta um pouquinho pra gente da sua experiência profissional com as mães atípicas, por gentileza. Bom, como tu disse, sou neuropsicopedagoga. A minha primeira formação é pedagogia, né? Então eu comecei ali dentro do ensino. E aí foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida. Por quê? Quando eu estava na faculdade, eu sempre falei que eu não queria trabalhar com adolescentes. Porque eu sou pequenininha. Então eu pensava assim, aquele povo grande perto de mim não vai dar certo. E com quem que eu trabalhei? Com os adolescentes. Comecei a trabalhar com os adolescentes e eu comecei a ver muitas dificuldades, principalmente com as crianças atípicas. É uma realidade diferente, né? Dentro de uma sala de aula com 40 alunos, com mais 3, 4 criança típica, e aí você não tem uma formação para poder adaptar a aula, você fica perdida. Sim, porque a gente não aprende isso na faculdade. Não A aprende. gente escuta muito, né? O pessoal falando de inclusão, mas a gente não aprende. Não tem uma matéria que a gente senta assim e fala assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar como reagir. Como agir e reagir. Não tem. Exatamente. Quando a gente entra, eu fiz pedagogia também, quando a gente entra na sala de aula, assim, parece que a gente é jogado lá, fala, pronto. Mas é Tá aqui basicamente o seu papel, que é o diploma, vai. E a Dá gente seu fica jeito. assim, e agora? Eu tenho 30 alunos Exatamente. que são de realidades diferentes, todos eles, cada um tem a sua realidade, a sua particularidade, na verdade. Sim. E quando você tem um aluno de inclusão, que na minha época, quando eu comecei a dar aula, nem se falava em autismo. Não, nem. Não se falava. Então era inclusão. O que ele tem? Não sei. É Apenas especial. inclusão. É, a Uhum. gente falava, né? É a criança especial de inclusão que precisa de um material diferente. Mas que material diferente? O que eu posso fazer de diferente para ele? Exatamente. Né? Então, e a gente não tinha suporte da coordenadora, não tinha suporte de diretora, porque também elas não sabiam, não tinha um treinamento, não tinha um isso mesmo. curso, não tinha nada, né? Não É tinha bem e assim. basicamente ainda não tem para algumas pessoas. Como o caso das mães, inclusive a Karina, diversas vezes, Karina mandou mensagem, Érica, como que eu posso resolver tal situação da minha filha, não sei o quê. E aí comecei a dar alguns direcionamentos para ela, né, para que ela pudesse resolver a situação da filha dela, mas eu acredito que ela vai contar melhor essa parte. Então me incomodava muito o fato de estar dentro de uma sala de aula com crianças que não estavam aprendendo e eu me sentia tipo, o que eu vou fazer? Nossa, eu sou uma pessoa tão incapaz que eu não consigo ensinar essa criança. E como tu disse, não se falava em autismo.
Não se falava. A visibilidade que hoje tem do autismo não tinha. Vamos colocar há três, não, mas há 8 anos atrás não existia. Então, isso me incomodou bastante. E aí eu comecei a ver algum movimento, e aí comecei a me inteirar mais, fui estudar. E aí eu pensei, então eu vou fazer um curso de AEE. Fiz o curso de AEE, mas aquilo para mim ainda estava faltando. Falei, então, vou fazer psicopedagogia. Aí eu descobri a neuropsicopedagogia. E o porquê que eu escolhi a neuropsicopedagogia? Porque ela tem 3 pilares, que é a neurociência, a psicologia e a pedagogia. Então, na neurociência, a gente vai entender o cérebro da criança, como que funciona, o cérebro não só da criança, de qualquer pessoa. Na psicologia, a gente entende de que forma que comportamental, emocional, que ela vai aprender, de que forma que isso vai acontecer. E isso é extremamente importante porque não adianta a criança estar triste, abatida, vamos dizer, uma criança que não tem nenhum tipo de laudo, mas que ela está passando por uma dificuldade dentro de casa. E aí ela chega na escola, ela está com uma defasagem muito alta. E de tanto se falar em autismo, a pessoa fala, é autista. E não é. Às vezes é uma questão emocional. É uma questão comportamental, é uma questão cultural, de dentro de casa. Tá faltando alguma coisa. E também tem a questão das crianças que têm o autismo, não só o autismo, qualquer neurodivergência. E aí eu fui tentar entender. E dentro da pedagogia entra a questão do ensino. Então, de que forma que eu consigo adaptar aquela criança? Porque quando as crianças estão dentro da sala de aula, por exemplo, a gente até brincando aqui com o Gabriel, né, que eu perguntei para ele quem é o primeiro presidente, né? E ele falou muito bem, né? Marechal Deodoro da Fonseca. E aí você tem que ensinar isso para aquela criança. Só que a criança não tem a base. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Como que eu vou ensinar isso que já é bem mais passado para frente, né? Não tem como. Eu até ouvi de uma mãe essa semana que ela falou assim para mim, isso me incomodou muito, que é uma mãe de uma aluna que eu atendo, né? Eu faço atendimento particular agora. E essa aluna, ela tem TDAH e tem problemas emocionais por ter perdido entes da família recentemente e tal. E aí ela falou para mim assim que a professora dela falou que não é importante para ela hoje aprender a letra cursiva. Aí eu, mas por quê? Ela falou assim, porque segundo ela a gente vive numa era digital. Eu falei, tá, não é importante ela aprender a letra cursiva, mas eu só escrevo com letra cursiva. Ela vai conseguir ler o texto que eu faço? Então, é importante. As pessoas precisam entender que é importante. Senão ela não vai conseguir compreender. E se dentro da base, como eu disse, eu trabalho com adolescente. Se na base a criança não tiver a base, quando chegar lá na adolescência, o meu trabalho vai ficar muito mais difícil. Porque eu vou ter que retomar aquela base inicial para conseguir tentar fazer o mínimo possível para aquela criança, vamos dizer, sair da escola e conseguir ter uma vida mais ou menos digna. Não é nem digna, é mais ou menos digna. Porque você vai levar uma. Eu, por exemplo, eu não escrevo com letra bastão, eu escrevo com letra cursiva. Entendo a letra bastão, mas eu escrevo com letra cursiva. Como que eu ensino essa criança? E eu tive aluno que só entendiam letra cursiva. Para mim entender isso levou quase um ano. Para mim conseguir entender, para ele ter coragem de chegar para a professora, eu não faço a sua lição porque eu não sei. Eu não entendo o que você escreve, porque eu só entendo essa letra. Então isso me pegou muito. Isso me pega muito. E é uma causa que é muito bonita. A gente precisa correr, a gente precisa dar essa visibilidade que é necessária e que está tendo. Mas eu também vejo que tem muita gente querendo surfar numa onda, Sim, né? Para poder pegar pontos, vamos dizer, exatamente. pontos, porque a causa precisa ser vista, como a gente participou de um fórum hoje, não é romantizado, não é fácil, o que essas mães passam, não é metade do que eu tô falando aqui, eu tô falando da minha vivência dentro de sala de aula, mas eu não sou mãe atípica. Então a vivência que elas passam é muito diferente da minha, e com certeza muito mais desgastante. Sim, que você tem ali 1 hora, 50 minutos. Exatamente. Elas não, né? É Elas não, elas é 24 horas. 24 Porque horas. esses 1 hora e 50 minutos que eles estão com você, elas ainda estão resolvendo coisas da criança. Exatamente. E uma coisa também que pega cresceu tanto isso de inclusão, de autismo e tal, que tem laudos que tá saindo, às vezes, com um dia de sessão. Nossa, Com uma sessão, com 2 sessões, infelizmente tem profissionais que estão dizendo que aquela criança é autista ou que aquela criança tem TDAH. Não, e às vezes não tem.
Ou a criança tem TDAH, eles colocam que é autismo, ou tem outro autismo e coloca que é TDAH. Nossa. Mas por quê? Porque virou um mercado. Virou um marketing tão grande que se transformou em mercado. Infelizmente. É, teve até uma mãe que ela comentou comigo no ano passado que a filha dela foi laudada com autismo, TDAH, mais um monte de coisa. Tinha tanto CID naquele documento dela que dava até medo de ler. E aí uma outra psicóloga que estava do meu lado falou para ela, falou, mas o seu filho tá quieto. A criança que tem hiperatividade, ela não para em nenhum lugar. Então, como? Ah, mas ela foi. Quantas vezes ela passou no neuro? Quantas sessões ela fez? 2. Com 2 sessões, ela já foi diagnosticada com autismo. E mais um monte de CID. E deixar claro também, deixar muito claro, neuropsicopedagogo, ele não dá laudo. A gente faz relatório. Por exemplo, vamos pôr a Elisa. A Elisa tem um problema de defasagem na escola, de aprendizado, de desenvolvimento. Ela não é laudada. Eu, enquanto neuropsicopedagoga, eu vou analisar o comportamento daquela criança, eu vou analisar a idade dela, o que ela precisa estar aprendendo. Se ela tem 5 anos, ela está na pré-alfabetização, certo? Porque uma criança alfabetizada, aquela criança sabe ler e escrever só dos seus 7 anos para cima. Então, ela está começando a conhecer as letras, os números. Se ela não está conseguindo fazer isso, e dentro da escola está tendo apoio para fazer, ela não está conseguindo, aí tem alguma coisa errada. Então, vamos analisar a Elisa. Mas, com uma exceção, eu não vou conseguir analisar a Elisa. Eu vou conseguir analisar a Elisa só depois de 5 sessões para cima, ou mais. Dependendo da situação, dependendo da defasagem que ela tiver, ou dependendo da neurodivergência. Então, isso também é importante as mães saberem. Porque tem mãe que pensa, eu vou lá, vou fazer uma sessão, 2 sessões e já vou ter o laudo. Não vai. Não é um laudo preciso. Seria bom uma segunda opinião nesse caso, Com Érica? certeza. Sempre procurar, assim, por mais que o médico dê o laudo, algo assim, procurar uma segunda opinião? Com certeza. É essencial. Se você tem dúvida, é essencial. Porque, às vezes, como é que eu vou te dizer? A pessoa quer tanto dar o laudo para atender mais criança, para ter mais giro, que ela simplesmente dá o laudo por dar. Se você tem dúvida do laudo do seu filho, corra atrás de uma segunda opinião. Uma segunda, uma terceira, até você ter total certeza. Sim, porque eu acho que tem muitos profissionais, né, que se dizem profissionais, que eles também não estão preparados. Não, não Eles não, estão. porque assim, eles precisam estudar, precisam entender, precisam pesquisar, Exatamente. né? Não é só a vivência, assim, porque, por exemplo, eu vejo tudo de fora, né? Não sou mãe atípica, não trabalho com, não atuo nesses casos, mas a gente assiste de fora. Tem Sim. muita gente que assiste de fora e fala com uma propriedade que parece que passa isso 24 horas por dia. Te passa E, firmeza e disso, né? levanta uma bandeira e pede, assim, É isso uma mesmo. situação, né? Me conta, Karina, me conta um pouquinho de você, se apresenta pra Sou a gente. Karina, tenho 24 anos atualmente. Sou mãe da Elisa, que tem 24 6 anos, anos. que novinha. Sou a mãe da Elisa, ela tem 6 anos. Foi diagnosticada com TEA com 3 aninhos. Só que ela é uma criança prematura. A minha gestação foi muito conturbada. A gente tentou segurar ela desde as 25 semanas. Então, ali sempre teve uma hipótese que ela teria alguma coisa assim. Então, a gente sempre foi avisado por ser uma bebê prematura, pela perca de líquido, por tanto medicamento para segurar ela. Foi Nossa. várias internações. Quando ela nasceu, ela era uma bebê que não sabia urinar. Então eles tacavam muito soro, muito antibiótico. E o médico virou e falou assim: mãezinha, ela nasceu no domingo. Eu lembro que foi 8h13. A única coisa do meu parto que eu lembro foi de carimbar o dedo e eles pedir para minha mãe sair da sala. Depois disso, eu não lembro mais, que eu apaguei. Quando eu acordei do meu parto, já era 5 horas da manhã. E só falaram assim, ó, você passou por reanimação. Não era pra você estar aqui. E sua filha também não era. Porque no parto, eu me lembro da médica falando assim, ó, não vou nem terminar de tirar, porque ela tá com 5 nó no cordão umbilical. E eu já não tinha mais líquido. Tanto que o parto da Elisa foi um parto FOSP. Quando ela nasceu no domingo. A gente foi poder ver ela na segunda-feira de tarde. Tanto que eu fiquei perdida. Eu falei assim, mas como eu vou saber que é minha filha? Eu não vi foto, eu não vi nada. Aí chegou lá, a gente viu, o médico me chamou de canto
e falou assim: mãezinha, sobe, vê sua filha. Geralmente eu não libero pra pegar um bebê prematuro nem na incubadora. Mas a previsão da sua filha é de 3 dias. Daqui 3 dias ela não Você vai que tinha o quê? sobreviver. 18 anos. Tinha 18 anos. E sozinha, porque no Mourão a gente não pode acompanhamento, né? Aí eu só mandei isso pra minha mãe e falei assim: mãe, a Elisa vai morrer? A Elisa vai morrer, tudo que eu passei foi à toa. Que Eu não sei o que desespero. fazer. E desesperada, sozinha, eu só sabia chorar. Tanto que eu mandei em um grupo. Eu nunca tinha entrado no grupo, eu entrei, que foi mães, regiões, né? Falei assim: eu não me importo da religião de vocês. Só ora pela minha filha, que ela não tem previsão de vida. Eu não tenho previsão se eu vou sair daqui com ela. E nisso, uma parte que me toca muito foi que eu descendo do elevador Moran, aquele elevador panorâmico, né, de vidro, entrou uma pessoa e falou assim: mãezinha, eu não sei sua religião, mas Deus tocou de quinta-feira se trazer a sair da maternidade da sua filha. Só que ninguém sabia, porque no andar que ele embarcou, já não era UTI. Aí eu falei assim: não, mas minha filha só tem 3 dias. Ele: não, traz a saída. Aí chegando em casa, eu peguei o celular, eu recebi outra mensagem de outra pessoa, de outra religião também. Falou assim: cá, quinta-feira leva a saída da sua filha, mas compra uma vermelha. Compra uma vermelha porque tudo que você passou na sua gravidez, não sei se você acredita em religião, mas tem muito olho gordo. Tem muito olho gordo nessa menina. Quando ela teve alta, o médico também não soube explicar o porquê, mas sempre deixou claro que a Elisa seria uma criança especial, que talvez ela não andaria, não falaria, porque como ela não urinava, ficou retendo líquido, né? Tanto que subiu líquido pro pulmão dela, subiu líquido pra cabecinha, a gente já tirou 2 vezes. Quando ela sempre foi muito ativa, sempre andou, falou tudo no tempo certo, só que ela não interagia. Então eu tenho uma irmã que hoje em dia ela tem 8 anos, só que eu sempre via minha irmã brincando. E minha filha não. Minha filha nunca foi de pegar uma boneca e fazer nananeném, nunca foi de pegar uma boneca e dar papá. Sempre foi de empilhar. Panela, garrafa. Nunca teve interesse por coisas que uma criança teria. Foi batendo papo com o Gilson, né? Que é o nosso vereador. Eu falei assim: Gilson, eu acho que a Elisa tem autismo. E muita pessoa de fora via a Elisa e julgava. Nisso ela já tinha quantos anos? Tinha 3 aninhos. Aí muitas pessoas julgavam, falavam assim: ah, é egoísta, porque ela não gostava que se ela tá bebendo aqui, ela não deixa você pegar. Ou não gosta muito de abraço. Então falava assim: ah, que você mima muito essa menina. É falta de apanhar, é muita birra, porque barulho alto ela não gostava. O liquidificador ligado já incomoda, ou na rua. Então eu sempre evitava muito sair com ela, porque eu sabia que se eu saísse ia ter o julgamento. E eu, como mãe, também já sabia. Só que me magoava, porque eu não poderia falar que minha filha tinha e também não sabia como lidar. E então ficava naquele impasse. Mas se eu falar e ela não tiver? E se realmente for birra? E se eu, como mãe, tô falhando e não educar minha filha? Nossa, mãe de primeira viagem. Nova, Nova. sem saber de nada, eu fui conversei com o Gilson, ele arrumou a consulta. Foi até E além de rápido. tudo, com muitas pessoas julgando, né? Sim, Você porque já fica com aquilo. Será que eu tô sendo uma É, boa mãe? Um monte será de que é gente birra julgando. mesmo? é, a Será que eu maternidade mimo já é isso, muito? né? Essa coisa de você ficar se perguntando, se julgando o tempo todo, se colocando em dúvida ali o que você tá Aí fazendo o eles tempo falavam assim: inteiro, ah, né? só porque quase morreu você vai mimar? Não sobreviveu? Nossa. Aí eu ficava tipo, não sabia o que reagir. Eu ficava muitas das vezes sem reação, não gostava de sair, evitava contato. Eu tinha muita mania de virar a cara também. Então, você falasse um A pra minha filha, esquece, eu já descia tudo que eu tinha pra falar pra você, já xingava, surtava e não falava mais. E foi quando eu tive o Gilson, né, na minha vida, que hoje em dia eu falo que ele é o anjo. A Elise é apaixonada por ele. Ele falou assim: cá, eu vou marcar a consulta. Ele me deu uma guia. Em menos de 3 meses saiu a consulta. E em avaliações passou por 5. Mas na primeira o médico falou assim: ó, realmente, não é normal. Tem alguma coisa assim, mas eu não vou laudar. A gente vai passar por etapa. Que é o correto. Só que a primeira consulta dele, a gente ficou mais de 2 horas na sala. Nossa. Ele avaliando a Elisa corria pra lá, corria pra cá e fechava a porta e batia armário. E eu sem saber o que fazer. Aí ele falou assim: calma, calma, porque é assim mesmo. Ele precisa ver o comportamento dela. Aí eu fui, mostrei foto, mostrei vídeo, mostrei tudo.
relatórios médicos, né, que eles pedem. Isso é muito importante, porque, igual o nosso antigo médico, que hoje em dia não atua mais, falou, o autismo não é uma vacina. O autismo não é uma doença. A criança é autista desde a barriga. Então não é que ela nasceu e se tornou autista, ela sempre foi autista. Só foi uma barreira pra gente descobrir o autismo nela. Então ele leu tudo, revisou, releu, testou remédios, até chegar à conclusão que realmente ela era autista. Hoje em dia ela é nível 2 de suporte, mas melhorou muito, porque a Elisa parecia, a gente brinca, né, que ela parecia aqueles bichinhos do mato. Se fosse muita pessoa se escondia. Hoje em dia até as meninas que viu ela, né, desde o início, vê que ela se expressa mais, agora ela brinca mais, porque antigamente era só escondida atrás de mim, ou me puxando, correndo. Agora a gente tá na luta para laudar ela como TDAH também, por conta da escola, que foi o que a Erika citou, né? Que muitas das vezes a escola não passava lição para ela. Eu chegava na escola, quando ela entrou, tinha 4 para 5 aninhos no pré-1. E ela sempre estava destacada. E não tinha uma auxiliar para ela. Porém, ela já era laudada, então é o direito dela. E muitas das vezes a gente vai cobrar o direito, a gente é taxada de mãe barraqueira, de que a criança quer ser o centro das atenções, que não é assim, que não tem. E a gente por fora sabe que tem, é direito deles. E as crianças estavam sempre fazendo e a Elisa estava sempre com uma folha de sulfite e um caderno, que ela rabiscava. Teve uma reunião que eu cheguei desesperada para ela. Eu falei assim, Érica, na reunião só a Elisa não tinha lição. A professora me entregou folha, umas 5, 6 folhas, e falou assim, isso daqui é o que eu posso passar para Elisa. E as crianças com uma pasta. Eu falei assim, minha filha tá vindo aqui, eu gasto trazendo ela, perco tempo, querendo ou não. Só pra minha filha rabiscar no papel, eu dou em casa. Eu dou em casa que ela não sofre bullying, ela não apanha, porque muitas das vezes minha filha apanhou na escola de outras crianças, muitas das vezes chamaram ela de feia, de gorda, de que não era normal. Ela já sofreu bullying de uma cozinheira da escola. Gente. Triste. Teve A um realidade é muito episódio triste. que, depois que a gente, de muita luta, a gente conseguiu uma AD, que é a Antônia, que hoje em dia ela já é da família, né? E essa AD cuidava da Elisa como filha. Tudo que acontecia com a Elisa, ela passava pra mim. Ela falou assim, Karina, observa tal coisa e observa o comportamento da Elisa, porque tá acontecendo tal coisa na escola. Aí eu falei assim, mas não tá vindo retorno pra mim. Eu não tô sabendo. Ela então por isso que eu estou te falando. Aí eu fui e comecei a questionar a Elisa de machucado no braço. Ela chegou com queimadura no braço. Teve um episódio que ela é alérgica Da extrema escola? da escola. Chegou com uma Gente. queimadura no bracinho. E a outra vez foi que ela foi picada por um inseto. Não me falaram. Eu descobri minha filha estava inchada, já perdendo o ar. Eu tive que correr pra UPA sem saber o que que aconteceu, sem saber o porquê, porque não veio o bilhete. E a cuidadora dela falou assim, ó, aconteceu tal coisa. A cozinheira dela questionou por que eu estava colocando comida pra Elisa. E ensinou que se você quer a inclusão da Elisa, a Elisa tem que agir igual uma criança normal, porque as outras crianças fazem. E Que falou que absurdo, não né? era pra mim colocar. Só que a cuidadora da Elisa também era TEA. Então, o bullying foi com as duas, né? Porque as duas passaram por aquilo. A cuidadora ouviu coisas absurdas, que eu prefiro não falar, né? Porque é particular dela. Mas que também saiu chorando e as crianças viram, mesmo eles colocando que não. E foi um bafafá, tentaram arquivar, tentaram muita coisa. E eu grávida do Anthony com o barrigão correndo pra lá e pra cá, quase ganhando. Aí eu falei assim, eu não sei mais o que fazer, eu vou tirar minha filha da escola? Aí eu fui e expus no grupo. Tanto que, diferença de 1, 2, 3 meses, teve a próxima reunião. O grupo das mães da escola? Das Não, da atípicas. de Jandira Ah, mesmo. Das mães Não onde atípicas. tem vereador, não onde tem Professores. pessoas da secretaria. sim. Então, tem bastante pessoas envolvidas lá. Eu expus. E foi quando obteve retorno. Então, eu ainda fui mandei. Eu falei assim, ó, eu vim aqui, expus. E agora sim minha filha tem lição. Sim. Porque minha filha ia pra primeira série, que é a sala atual dela, ela não sabia fazer o nome dela. Só pegava uma folha, rabiscava. Eu falei pra Karina, eu falei, Karina, se for o caso, abre uma denúncia no Ministério Público.
Eu quero ver se eles não vão resolver em 2 minutos essa situação. Falei, é absurda, é um direito da criança ter uma atividade Exatamente. adaptada. E ela chegar numa reunião, criança com 50 atividades e a filha dela com 5. E detalhe, atividades básicas, do básico do básico. Não era nem atividade, era Não era só nem uma folha atividade, sulfite que ela exatamente. mesma Eu rabiscava. ainda falei pra ela, falei, sabe o que você faz? Pergunta então qual que é o objetivo, qual que é a habilidade que ela quer trabalhar com essas folhas. Se elas souberem te responder isso, aí eu calo a minha boca. Porque enquanto elas não te responderem qual que é o objetivo, qual que é a habilidade que ela está trabalhando com essa criança, com essa atividade, ameaça o Ministério Público. E aí foi onde resolveu. É, aí começaram a dar lições, né, adaptadas pra ela e começaram a me colocar foto. Aí começou Elisa pra lá, Elisa pra cá, foto pra lá. Aí eu ainda cheguei e falei assim, ó, não era fazendo barraco, mas eu tava mais de 2 meses procurando isso. Vocês esperaram a gente tomar uma iniciativa que não era da gente, porque hoje em dia a mãe autista, mãe de atípico, né? É muito taxado como barraqueira, como quer ser dona da razão. Só que nós, mãe atípica, a gente sabe como é ruim. Porque nosso filho tá ali, tá sendo julgado. Se entra uma crise, até eles ver o cordão, a criança é mal criada. Viu o cordão é lindo? É maravilhoso. É isso mesmo. Então a inclusão não funciona igual eles postam. A inclusão funciona quando tem uma câmera ligada. A partir Desligou a do momento câmera. que tem a câmera, o autismo é lindo. Tirou a câmera, não tem direito em fila, não tem direito em banco. Muitas vezes julgam porque a criança tá falando alto ou que a criança tá correndo. Tem vezes que até nós tenta dar um puxão, né, na criança, ó, senta aqui quieto, porque a gente sabe que julga. E o nosso medo não é agora, porque agora a gente tem boca, a gente consegue defender, né? Mas e mais pra frente? E quando a gente faltar? Porque a gente sabe que o autismo vai estar ali. Exatamente. E hoje em dia, igual no caso da Elisa, o autismo em menina é muito mais difícil ser laudado do que no menino. É? Por quê? Porque eles falam que os sinais visíveis é um sinal que praticamente toda mulher tem, né? Que é muito vergonhoso, muito quieto no canto. Se for ver até a gente que não é atípico, a gente sempre tá tentando se encaixar no padrão da beleza. Nunca tá bom pra gente. Tá tentando se encaixar no quadrão do ser recatado, né? É, Porque vamos ficar mulher não pode fazer quietinha. isso, mulher não pode fazer É, aquilo. vamos ficar meio quietinha. Porque se você fazer isso é feio. Mas se você fazer aquilo é mal criado. Então sempre foi assim. Só que a Elisa, ela sempre foi muito quieta. E é o que pegava, porque quando ela fazia alguma coisa, ele sempre taxava ela de malcriada, de egoísta, de insensível, que mimava muito. Então, até o médico dela falou. Se fosse um menino, já teria laudado bem no início, mas como menina, era mais complicado. Imagina. Porque menina não demonstra muito os sintomas. Entendo. E como ficou sua cabeça quando você ficou grávida do Anthony? Meu medo Você, era a aceitação da Elisa, porque sempre foi ela. Então, eu ela sempre tinha quantos estive. anos já? Ela tinha 5. 5 anos. Mas sempre foi ela, sempre foi eu por ela. Ela dormia comigo, ela ficava no colo, era 24 horas ela. Tanto que o meu medo maior é isso. Quando ele nascer, como vai ser? Tanto que no início, ela sempre pediu muito o irmão, porque antes do Anthony eu havia perdido um bebê. Então ela já sabia ali da história de ter um irmão. Ela sofreu a perca porque, opa, minha mãe tá ali grávida, vai chegar um irmão. Aí do nada o irmão não vai chegar mais. Então já deu um ali na cabecinha dela. Quando ela soube do Anthony, ela sempre falava muito que ia ser uma menina. Eu acho que já pelo esse fato dela sofrer tanto na escola, ela sempre quis ter uma amiga pra brincar. E o Anthony chegou com isso, porque desde quando o Anthony chegou, a gente vê a evolução dela. Tanto na parte de dividir, na parte de barulho, né, porque ele chora. Na parte dela dividir a colher, porque ela tinha nojo. Se você pegasse alguma coisa dela, esquece, ela não comia mais. Hoje em dia, eu até postei no status, né? Que pra quem não gostava de dar comida, agora ela dá comida na boca do irmão, Ai, faz o que irmão dormir. bacana. Uhum. Então sempre foi muito unido, só que a gente sempre deixou mais leve, sempre deixou claro que ela ia ser a princesa da casa, que Papai do Céu mandou um menino, porque ela sempre ia ser a menininha, que não ia tirar ali, que ele ia estar vindo pra defender ela, como ela sofria muito, né? Ele ia ser o defensor dela. E quando ele nasceu, a gente sempre optou por fez a simbólica, né, do irmãozinho trazer o presente.
Ai, que legal. Aí, quando gente. abaixou a poeira, a gente descobriu que o Anthony seria PLV. Aí foi mais um O baque. que é o PLV? Explica pra gente, por Ele é favor. alérgico à proteína do leite. Então, ele não pode contato direto com o leite, tanto ingerir quanto tópico, né? Porque tem sabonetes que tem a proteína, tem vacinas que tem a proteína, lencinho. Então, ele não pode contato zero, que quando ataca, ele para no hospital. Então, já deu aquele bug na cabeça dela. Opa, meu irmão também é. Então, do mesmo jeito que minha mãe corre comigo, a minha mãe vai correr com ele. Então, tem muitas das vezes que ela disputa. E às vezes ela não entende o porquê que ela tá comendo aquilo, mas ela tem que comer escondido. Porque se o irmão ver, vai pedir e ele não pode. Então, a gente tem que estar sempre explicando. Ou a gente tá tentando também tirar da rotina, né? Mas para ela, como ela já ficava, eu acho que seria um baque muito grande eu privar ela de comer aquilo que ela gosta por conta do irmão. Porque ela já teve que dividir ali a avó, a casa, tudo com o irmão. Para uma criança que sempre foi só ela. E aí a gente tá trabalhando muito isso também. A gente trabalha muito no psicológico dela, com ajuda. E por enquanto tá sendo, mas eu falo que o Anthony foi a salvação da Elisa, que eu vi que ela evoluiu muito. Mas quando você estava grávida dele, por você ter passado todo, né, um A tererê na perca. gestação dela, como que você ficou? Você ficou com medo quando você descobriu? Porque eu acho que quando a gente faz o teste de gravidez, passa tanta coisa na nossa cabeça. Foi, eu mandei no grupo das mães. Primeira coisa que eu fiz o teste, eu não mandei nem pro pai do bebê, eu mandei pro grupo e falei assim, meninas, tô grávida, o que que eu faço? Como que eu conto? Espera 9 meses. Aí eu falei assim, como que eu conto? Aí as meninas falaram assim, eu falei assim, mas como que eu conto pra Elisa? Aí eu fui, chamei ela, falei assim, ó, você tem um irmãozinho. E o medo era isso, deu, como eu quase faleci na gravidez dela, meu medo era muito o parto. Sim. Meu medo sempre foi o parto. E o fato da perca, né? Tanto que a gente escolheu a gente privar. Então a gente não contou sobre a gravidez. Eu contei sobre a gravidez depois que eu tinha feito ultrassom, tinha ouvido o coraçãozinho, sabia que tava tudo bem. Aí sim a gente postou. Obrigado. E eu também evitava deixar a Elisa ver. Eu evitava deixar ela ver roupinha, evitava deixar ela ver tudo que era do irmão. Até eu ter certeza que aquele irmão realmente ia chegar. Pela perca, como afetou muito, eu não contava. Você passa com acompanhamento psicológico, você? Hoje em dia, não. Não passa. Mas já passei quando eu descobri o laudo dela. Que Porque não foi é um baque fácil, muito né? grande. Eu falo até pras meninas, eu não falo que a gravidez dela foi um baque, porque desde pequena eu sempre quis a Elisa. Então, eu sempre falei que quando eu ficasse grávida ia ser uma menina, sempre falei o nome dela. Então, quando ela engravidei dela, foi a minha maior realização. Foi de eu contar pra todo mundo, postava foto, cada detalhezinho da gravidez eu postava. Faltava ela no parto eu tá gravando, porque tudo dela eu queria postar. Já no do Anthony eu recuei muito, então eu não postava. Era bem raro eu postar foto grávida dele. Ficou receosa? Fiquei. Fiquei muito receosa, eu não postava nada. Nada, nada, nada. Tinha gente que nem sabia que eu tava grávida, só descobria porque acabava me vendo, né? Porque eu não postava. Não quis fazer chá de bebê, não quis fazer nada. Nossa. Tudo que eu fiz no da Elisa, eu optei não fazer no do Anthony. Você deu uma recuada, assim, né? É, dei uma travada. Imagina. Mas no dela eu passei no psicólogo quando eu tive o laudo. Porque o meu sonho sempre foi ser mãe, mas nunca pensei em ser mãe de uma criança especial. A gente não A imagina, gente né? não A imagina, gente não né? A imagina. gente. É igual a gente viu hoje no fórum que a pessoa falou assim: eu não escolhi ter filho autista. Ele veio pra mim, É É. isso. né? É exatamente isso. Muita gente romantiza, né, na verdade. Romantizam muito. Porque eles vê só o que a gente posta. Exatamente. Exatamente. Igual a gente sofre muito, né? Acho que até a Elisângela deve sofrer daquilo. Ah, mas ele não tem cara de autista. Que é Quase como todo um dia isso tiro que no você peito. Passa muito isso, né? Com o nosso querido Gabriel, um menino Quase todos lindo, os dias. super inteligente. A gente Conta pra passa mim. muito por isso. E é o baque. Imagina, como foi pra você da gestação dele? Quantos anos você tinha quando você estava grávida dele? 28. 28 anos. Sim. É seu primeiro filho? Não, tenho 4 filhos. É o último ele? É o Não, caçula? a caçula fez 1 aninho. Fez 1 aninho. Como foi pra você quando você ficou grávida? Normal? Gestação foi tranquila? Eu tive a minha primeira filha, né? Com 21 anos, a Giovana. Hoje ela tá com 17. Uma moça? Sim. Então, assim, da parte dela foi tranquilo, né? Aí depois veio o Gabrielzinho,
Eu tive uma gestação bem complicada, né? Quando eu tinha mais ou menos tava de 5 meses, eu quase perdi ele, né? Que eu fui agredida. Nossa. Fui agredida pelo pai, né? Cheguei lá com muito sangramento, né? Mas como ele foi promessa de Deus, né? Deus tinha me prometido ele. E consegui segurar até o 8º mês. Eu comecei a ter hipertensão. Aí quando chegou a 37 semanas, né? Eu fui internada por conta da pressão. E eu tive hemorragia. Tive hemorragia no parto, ele engoliu sangue. Nossa. Sim. Aí depois começou, né, a luta. Aí eu comecei a perceber porque eu vi a diferença, porque assim, a Giovana, com 11 meses, ela já andava, né, falava algumas coisas. E o Gabriel veio andar já quase com 2 anos, né, e tudo ele ficava apontando, né, não falava Não nada, falava. ficava apontando, apontando. Aí eu comecei a falar e levar ele nas consultas, né, falava com o pediatra, falava que era normal, que era coisa da minha Que cada cabeça. criança é uma criança, o Sim. A desenvolvimento é mesma conversa de um. sempre. Isso. Aí eu falei assim, não, doutor, não é normal. Porque eu tenho a minha outra filha e é totalmente diferente, né? Ele com 2 anos, veio andar com quase 2 anos, tinha 1 ano e 9 meses. E aí foi a luta. Foi a luta. Ele veio ter o diagnóstico só com 5 anos. Nossa, demorou o laudo Sim. dele. Nossa, E eu demorou. comecei a perceber, porque assim, ele ainda tem essa mania, né? Ele tem um tempo dele que ele fica pra lá e pra cá. Vai na parede e volta. Vai, bate na parede e volta. E anda a casa toda. Ele fica mais ou menos 1 hora, 2 horas. Só fazendo isso. Pra se Só É a fazendo isso. autorregular. eu ia falar agora. A autorregulação dele. Começou com 3 anos. E eu fazia vídeo, mostrava pro médico. E o médico falava Insistindo que que era normal. normal. Sim. Aí, que aconteceu? Eu morava nessa época em Barueri, hein? É. É, Né? Aí eu vim pra Jandira. Vim pra Jandira, né? Comecei a passar ele com um médico maravilhoso, doutor Miguel, né? Que hoje não atende mais. E aí começou, né? Relatórios, né? Relatório que ele estudava em 2 escolas, né? De manhã ele ia para uma escola e depois ele fazia pós, né? Ficava o resto. Contraturno, né? Isso. Aí nessa escola que é rede do Caritas, não sei se você conhece. Ah, sim, conheço. No Que- caso, ele ia pra Escola e Vida. Hã? Ele ia pra Escola e Vida, no Caritas. A dele era Tata Loreta. Tata Lorita. Não, Escola e Vida é o nome do projeto. É a Escola e Isso. Vida, né? E lá, assim, eu me senti bem acolhida, né? Que eles começaram a perceber, aí me chamaram. Eu falei assim, eu tenho essa suspeita. Aí eles falaram assim, não, a gente vai te ajudar, mãezinha. Aí começaram a fazer os relatórios. foi uma iniciativa da escola. Sim, da escola. Diferente já do seu caso. Sim, Né? foi da escola. E a outra escola também me chamou para fazer os relatórios. E aí ele ficou fazendo ele fez 9 sessões, né? Fiquei passando ele 9 vezes, levei todos os relatórios bonitinho. E aí o doutor fechou. Veio o laudo. Isso, nível 2 de suporte. Nível 2 também? Sim, só que nessa época, o Gabriel, ele não falava como ele fala hoje, assim. Ele era bem na dele, não falava, conversava com ninguém, não brincava com ninguém, ficava só no cantinho dele, né? Aí começou as terapias, a escola, o Tata Loreta me ajudou muito, muito, muito mesmo. Em questão, né? De Dar o aproximar, suporte mesmo, né? aproximar, assim, as E o crianças. detalhe que o Tata Loreta, como ela disse, vem do grupo Caritas, é o terceiro setor. É o terceiro setor, não é uma escola municipal Sim. do município, é o Sim, terceiro sim, setor. sei. E aí, você vê, uma escola que talvez para muitos é só, não, vai ficar lá, tipo, não tem um Maravilhosa. profissional tão bom. É da onde veio, né, a Todo o suporte que iniciativa, você o Tem suporte. precisava. Olha que psicóloga maravilha. lá. Tem Isso, várias tenho, oficinas, o Gabriel tá falando. Isso, tem várias oficinas. Quais são as oficinas? Literatura.
Jogos. Literatura, que legal. Sim, tem. Diferenciado. Isso. Jogos e brincadeiras, artesanato, artes, reciclagem, importante. Informática, ambiental. É difícil entrar nessa escola? Não, Ah, tem. lá tem, tipo assim, é uma ajuda de custo, né? Mas você só paga as matrículas 2 vezes no ano. Que bacana, olha. Não, olha, se tivesse uma dessa em cada bairro. E hoje eles Lá têm são- até a sala da inclusão. Que legal, que bacana. Eles começaram, acho que com 30 funcionários na época. Na verdade, começou com foi uma iniciativa do padre, né? E aí começou ali, uma mãe colocou uma criança, olha, padre, cuida, porque eu não tenho como cuidar para trabalhar. E aí foi chegando mais criança, chegando mais criança. Se não me engano, o grupo Caritas hoje tem 30 e poucos anos, né? Sim. Atuando em Jandira. Legal. Tipo as copings, né? Que Isso, é tinha. tipo uma coping, isso mesmo. E aí, se não me engano, são 5 ou 6 ou mais agora. Eu cheguei a trabalhar lá como estagiária, em bairros diferentes. Sim. Eu sei que tem a Comuna, tem o Tata Loreta, tem... Oi? Você sabe todas? Quais são? Santa Ana, Emílio Valesca, Tata Loreta, Nossa Senhora de Fátima, João Caneparo e tem a Comuna. Então, é esse também? Ah, então esse é do Valesca também. É que eu só conheço como Comuna, foi o que eu trabalhei. Então, você vê, já são seis unidades. Um projeto que começou tão pequenininho que ninguém dava nada. Sim. E hoje traz uma proporção grande, uma representatividade, ajuda muito as mães, as famílias ali da cidade, né, de E Jandira. tem o pós, né? legal. Porque assim, a criança, que Isso. ele ficava durante o dia, ele também já ficou nessa rede do Fátima, né? Sim. Aí depois que ele completou, que ele foi pro primeiro ano, aí eles vai pro pós, né? Uhum. Elas fizeram para dar um suporte pros pais que não tem onde deixar os filhos, Pra né? trabalhar. E É como quando fosse é meio uma crechezinha. período, Sim, é bacana. né? É porque Aí antigamente não tinha escola integral em Jandira, né? isso. E é muito E fica até os importante. 14 anos lá. É isso mesmo. Legal. A criança vai para a escola normal, né, a escola regular, e depois no contraturno tem a oportunidade de ficar nas associações da Caritas ali. E eu como acho bonito, assim, apoio. porque eles trazem muito a família, sabe? Sim. Pra perto, assim, nos eventos, né? Eles fazem almoço pra família estar junto. Final de ano, as pessoas apadrinham pra eles poder ter uma roupa, um muito legal. sapato, Uhum. Legal. né? Todo ano eles Que bacana, ganham. gente. A gente tem que ir lá conhecer esse projeto. Vamos? Vamos. Aí eles vão leva pra outra. Qual que é aquela escola de Cotia que vocês foram? O Colégio Samara também ajuda lá de Cotia. Que legal. Que Colégio bacana. particular, ele tá As passando. meninas falaram que as crianças elas têm nível 2 de suporte. Sim. O que são esses níveis? São os níveis de dificuldades. Mas eu costumo dizer que o autismo ele é um bebezinho que nasceu agora, está crescendo e sendo descoberto a cada dia. Desde fevereiro do ano passado, os novos laudos, a grande maioria dos novos laudos, não sai mais com níveis de suporte. Primeiro, pelos estereótipos. Por quê? Uma criança laudada com nível 2 ou nível 3, existia muito receio. As pessoas já pegavam e falavam assim: nível 2, nível 3, misericórdia. A criança que vai agredir, a criança que vai morder. E não é. Às vezes é uma questão de dificuldade sobre ela estar em determinado ambiente. Então, por conta disso também, não existe mais os níveis de suporte. Alguns laudos vêm, mas são raros agora. E também tem a questão que foi identificado que em uma criança só ela pode ter os 3 níveis de suporte. Nossa. Por exemplo, o Gabriel, ele tá tranquilo. Então, podemos dizer aqui que ele tá com nível 1. Mas, dependendo em casa, acontece alguma agitação, uma diferença de ambiente, de pessoas, ele pode entrar no nível 2 de suporte. E assim sucessivamente. Então, para ele entrar, por exemplo, num show, num mercado que é cheio, ele já vai para o nível 3, que se torna mais difícil para ele suportar aquele lugar. Então, é uma questão mais de dificuldade mesmo, de nível de aprendizado, de como essa criança vai conseguir
desenvolver ou não. Até que ponto? E aí tem um risco também, né? Que tem a criança que ela regride. Então a criança, às vezes, ela desenvolve bem até uma determinada idade, e aí quando aquilo não se torna mais tão interessante, ou quando os estímulos não é mais tão interessante, infelizmente ela regride. A Elisa tem. O autismo dela é de regressão. Ela hoje ela pode estar sabendo escrever o nome dela completo. Se ela não demonstrar mais interesse, Ou não for ou se estimulada. você falar assim, nossa, mas você fez errado. Ou você não incentivar ela, tá bonito, parabéns. Ela já não tem mais interesse por aquilo ali, ela parece que ela esquece. Eu, às vezes, brinco com a minha família, né? Que parece que a Elisa tem amnésia. Porque um dia ela sabe fazer tudo. No outro, ela já não sabe fazer nada. Tem vezes que ela fica tão no automático que se a gente pede pra ela pegar uma garrafa, ela não sabe abrir. Mas tem lugar que se você tá vendo que ela tá sendo bem incentivada, ela consegue se manter sozinha ali, ela não pede ajuda pra nada. Sim. É o estímulo. O estímulo precisa ser interessante para a criança e continuar sendo interessante, inovador, porque a criança cansa. Eu tive um aluno, inclusive, ele era laudado, se não me engano, nível 2 de suporte, mas um aluno extremamente inteligente. Sabia ler, sabia escrever, mas como eu estava com ele pela primeira vez, no começo, então eu tive dificuldade de trabalhar com ele. E aí eu falei pra mãe dele, eu falei, olha, mãe, eu preciso trabalhar com ele dessa forma para mim entender qual que é a dificuldade e encontrar a dificuldade dele para aí sim eu trabalhar com ele. E aí, só que ele não era verbal. E eu fazia muito uma atividade com ele das emoções. Então, todos os dias, na entrada e na saída do AE, eu fazia com ele, como que você tá hoje? Aí ele chegava, ele mostrava pra minha carinha ou ele pintava. E na hora de sair também. Mas em casa ele conversava com a mãe. E ele falou pra mãe, falou, mãe, eu não quero mais ir. Eu não quero mais fazer isso daí. E aí eu falei pra ela, falei, então você precisa explicar pra ele que eu faço porque ele não se comunica comigo. Como ele não fala comigo, então eu preciso saber como que ele tá. Porque não adianta eu passar uma atividade pra ele e ver que não tá sendo interessante pra ele. Se ele me fala que não tá sendo interessante ou demonstra de alguma outra forma, eu vou me adaptar. Agora, se ele não demonstra de nenhuma forma, era a forma que eu achei de conversar com ele, de me comunicar com ele. E com o tempo acabou que ele parou de ir pro AEE. De certa forma, eu entendo a mãe por não, eu acho que o suporte era muito pouco para ele. Ele precisava de algo a mais, e esse algo a mais naquele momento eu não estava preparada, né? E a gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos, né? Eu fiz o meu máximo, eu fiz o que deu, o que eu consegui fazer, o que dentro do que estava para mim ali eu consegui fazer. Mas para ele já não tinha um estímulo tão bom. De verdade, eu acho que ele não necessitava tanto daquilo ali, ele precisava de algo maior. E aí, não sei hoje como ele está, porque daí eu saí da escola, né? Mas sempre me recordo muito dele. E eu achava muito interessante isso, porque quando a gente tem aquela noção de, tipo, a criança autista não verbal. Então você acha que a criança é não verbal em todos os lugares. E não é. A criança, ela pode não ser não verbal somente na escola, mas dentro de casa ela fala mais que o homem da cobra. A Elisa era assim. Ela era É, assim. Outra luta que a ela não gente passa falava com também ninguém. é sobre alimentação. Verdade. Isso, eu ia falar sobre isso mesmo. Como que é? Porque assim, em casa a gente dá um jeito, né? A gente faz ali, vai tentando inserir uma textura diferente, uma alimentação diferente. Mas e na escola? Como que funciona esse caso? Hoje em dia, né? Agora a gente pode, né, levar o lanchinho. Com a Ai, que carta médica, legal. né? Tem que a carta médica antigamente Não era uma podia. luta, não comia, né? E assim, é difícil, porque assim, hoje o Gabriel come uma coisa, né? Amanhã o que ele comeu hoje, amanhã ele fala que não gosta. Uau! Aí você olha assim, tipo, e aí, o que que eu Nossa, faço? Gabriel, mas Idade você. é criatividade A da mãe, a né? mãe autista tem mania de, se você gosta de um suco, você compra todos os sucos do mercado, né? Porque É. eles também têm isso do hiperfoco da embalagem. É. Que eles podem gostar, mas a embalagem tem E que se ser a ele só gosta mesma. Sim. daquilo, ele gosta só Só É, daquele. só daquela embalagem, igual de personagem. Eu tinha muito difícil com a Elisa, porque ela não comia na escola. Ela não ingeria nada. Então ela entrava às 7 horas da manhã e saía meio-dia. Ela não tomava café da manhã na escola e também não queria tomar em casa. No máximo era um Danone ou uma fruta, mas eu achava muito tempo para ela ficar sem, porque ela fazia medicamento para ir pra escola. Porque a Elisa era uma criança muito agressiva.
Então, você não conseguia se comunicar nela, principalmente em relação de toque físico. Uhum. E no pré-1 a gente sabe que as crianças ainda não entendem. Então, quer ficar pegando, Sim, não sim. entende muito com o coleguinha diferente. E tanto que eu peguei uma dica de uma mãe no YouTube de mandar uma carta de apresentação no caderno. Então, eu sempre mando para ela, deixando bem explícito para a professora como ajudar, né? Como auxiliar, gatilhos da Elisa. E eu sempre falava, ó, quando ela ficar andando muito para um lado e para o outro, desviando o olhar, me liga. Me liga, porque ela vai começar a bater nas pessoas. E a Elisa, quando ela tá desregulada, ela tem uma força absurda, que nem eu consigo segurar ela. E eu falei assim, se ela tiver em crise, não adianta você ir querer ir com arrogância, que vai piorar, ela vai bater em você. Se em mim, que sou mãe, ela bate. Então, às vezes, o pessoal vê ela batendo e vê minha calma e fala, nossa, mas você não vai bater? Só que se eu bater é Você não pior. vai brigar? Você não vai chamar Tipo, atenção? a minha calma calma ela, sabe? Tem hora que eu choro junto, que eu tento abraçar, eu fico sem saber, porque tem crises que demoram 5 minutos. E você Mas tem vê, crises que demora por horas e não passa. e você E vê tudo isso nisso, que elas falaram, de tipo, alimentação. Hoje o Gabriel come, amanhã ele não gosta. É. Ou, ele gostou desse, só vai gostar desse. É. O caso do meu aluno, do Enzo, ele é não verbal na escola, mas em casa ele é verbal. Entra muito em concordância do que foi descoberto hoje pela ciência, que uma criança, uma só criança, ela pode ter todos os níveis, né? Porque normalmente uma criança que não é verbal, o pessoal já coloca nível 2 de suporte para cima. Como eu que não falei, vai é a falar dificuldade, não vai falar. Então, os níveis de dificuldade que essa criança tem é o que define o nível de suporte. E aí, você vê, uma criança, ela não é verbal na escola, então ela é nível de suporte 2 na escola, mas dentro de casa ela é nível de suporte 1, ela conversa, ela fala, ela brinca, ela Diferente. interage. É diferente. tem essa diferença. E Faz o autista tem isso muito de se apegar a uma pessoa própria. Quando ele se apega em uma pessoa de confiança, ele só vai se abrir com aquela pessoa. Quando ele gosta, ele professora. gosta. A professora já tá há 3 anos A com ele. Elisa É. acabou se desenvolvendo mais por conta dessa Antônia, que foi o que a gente pegou de salvação na escola, porque ela não comia. Então a Antônia mandava eu mandar lanchinho escondido na mochila. Ela dava pra Elisa dentro da sala, escondido também, porque não podia na escola. E como a Elisa era autista e a Antônia também era autista, então ficava duas autistas ali. E a Antônia incentivava ela a comer. Tanto que a Elisa começou sem comer nada, mas ela terminou o ano comendo pelo menos o arroz e a salada. A mistura ela já não Que aceita, bonitinha. mas o arroz e a salada tá. Hoje em dia na escola ela é conhecida como a menininha da batata, porque ela só come se tiver a batata dela. Se não tiver batata, ela não aceita. Ela já chega na escola e fala, mãe, hoje foi batata, hoje eu comi. Aí quando é macarrão, ela já fala, não comi, Não tô com come. fome, vamos comer alguma coisa. Mas o que pega a gente bastante é isso, porque até lugares, né, não somente na escola, mas hoje em dia nenhum cinema não pode, alguns cinemas não podem entrar coisa de fora, parque, muitos parques, principalmente parque que tem ali as lanchonetes, né? Então a gente Sim, não a pode venda entrar. casada, né? Verdade. A gente não né? pode venda entrar com casada. alimentação, então já é uma dificuldade. Tem vezes Mesmo que a com a gente carta, essas coisas assim. tem lugares que não aceitam. aceitam. Ou eles privam, tipo, você pode entrar uma água. Mas se for um parque que você entra às 6 horas da manhã, que tem a maioria dos parques aquáticos é assim, né? Sim. E sai às 5, como essa água vai durar? Pra você ter Verdade. noção, por exemplo, ela falou de parque, eu me lembrei. O Hop Hari, exemplo, Sim. eu fui o ano passado com uns alunos da escola. O aluno que estivesse com garrafinha de água tinha que jogar fora. Ou A você água pra beber entrar. rápido. Ou beber rápido. Eu até entendo, porque no caso de adolescente, infelizmente hoje, os adolescentes estão com muitas bebidas alcoólicas, né? Sim. Mas jogar fora. Aí pensa uma mãe que tá com a criança típica, a É. criança só toma aquele suco, ela levou aquele suco, porque a criança só toma aquilo, ela tem que jogar fora pra entrar no parque. Difícil, né? É porque É muito muitas vezes difícil. a gente explica, fala aí, só bebe suco, aí eles falam assim, não, mas lá dentro vende. E pra gente explicar que é só aquela marca daquele suco, só aquela caixinha, porque às vezes não é nem a marca, é mais a embalagem, eles vão muito por rótulo. Vocês se sentem muito julgadas Sim. nos lugares? O que a gente faz, assim, pra lutar contra esse julgamento? Pra responder à altura desse tipo de gente? É difícil. Eu acho que nesse caso é mais elas com a luta mesmo delas. Inclusive, até eu ia falar algo, pegar o gancho da Elisa, da situação da escola que aconteceu com ela. Até anotei, para mim não falar, né, errado, existe uma nova lei, agora, é a Lei 12.686 de 2025, que essa lei abrange o quê? Se a sua criança ela tem alguma defasagem, alguma dificuldade, mas ela não é laudada, a escola é obrigada a adaptar a aula para essa criança.
mesmo sem laudo. O que antigamente era exigido que fosse o laudo. Aí eu vou pegar, por exemplo, a Elisa foi diagnosticada com 3 anos, certo? Isso. O Gabriel com 5. Com certeza o Gabriel até os 5 anos não tinha atividades adaptadas, porque ele não tinha laudo. Sim. Hoje é uma lei. E Se a era criança tudo, né? Eles falavam, tem que ter laudo, mãezinha. tem que ter Eu laudo. assim, mas Ou uma não é carta assim, médica. vai Ou lá uma e carta médica. vai lá e dá o laudo. Não é tão simples Sim, assim, não é né? tão Você simples. chegar, Tem uma amiga- doutor, senta aqui, eu preciso de um laudo. Vamos aqui ver. Foi É, até bom Tem você muitas fazer esse vezes que a gente até apontamento. fica bravo com o médico, né? Porque a gente, como mãe, a gente quer ajudar a criança. Sim, com E certeza. a gente acaba achando que a implicância do médico não dá o laudo. Porque ele E tá não vendo é. ali a nossa necessidade, o nosso Sim. desespero. Tem uma amiga minha que ela tá passando. Por isso, Sim, ela, Então, a não tá escola conseguindo fica laudo. ligando pra ela toda hora. Vem buscar seu filho, que tá fazendo isso. inclusive, não é Ela só tá as atividades desesperada. adaptadas. Não é só as atividades Desesperada. adaptadas. A criança tem direito também ao AEE, ao Sim, atendimento no contraturno. AEE, mesmo sem laudo. A Eu vou criança até passar isso pra pode ela, porque passar. ela tá desesperada. Se a criança tem uma dificuldade, já foi diagnosticada que eu falo assim, sem laudo médico, mas dentro da escola, a escola Já tem os identificou, relatórios. já tem o relatório, a criança tem defasagem, a criança não está conseguindo aprender, ela tem direito à atividade adaptada. Mas se a escola sabe de tudo isso, por que que eles, né? Porque, infelizmente, a gente vive num país onde a gente precisa cobrar para fazer valer, senão não é. E é nisso que entra Igual a questão do exatamente a Gabriel. pergunta. Igual a questão do Gabriel. Eu tive que ir no conselho tutelar, que nem ela falou, nós somos taxadas como barraqueira, É. né? Porque só funciona no barraco. Se você chega lá conversar, não adianta, porque eu já fui lá mais de 15 vezes. Ele fala A assim, guia do volta meu daqui 15 filho. dias. Mas Tá aí, desde 2022. é verdade. Tava lá desde 2022. E eu vou falar uma coisa, não é só as crianças autistas. Eu tive problema com a minha filha não é autista, mas eu tive problema com minha filha na escola. E eu tive que ir lá e mostrar que eu não sou leiga. Olha, eu não sou leiga, minha filha tem direito a isso, isso e isso. Eu fico imaginando quantas mães que não têm acesso a tanta informação, que não têm essa coragem de ir falar, dar a Exatamente. voz, dar a cara. O Fica que elas quieta, passam, esperando. né? E não Fica Passam calada. absurdos. Na verdade, eu acho crianças que até a gente, sofrendo. antigamente, É. né? A gente tem uma amiga, que foi essa amiga que tomou a iniciativa, que é a Ju. A gente fala A que ela é a Juliana. mãe da gente, né? Porque a gente corria muito pra ela. Brava, viu? Sim. Pensa numa mulher A brava. gente corria pra ela e falava assim, Tudo Ju, e é. agora? O que, que a gente faz? Aham. Vamos lá Tinha com a algum gente? conselho, era ajudava. Que legal. Mas ela era. Ela também é uma mãe atípica. Ela é mãe atípica. Recebeu o laudo do filho dela, acho que ele tinha 1 ano, Dois. 2 anos Dois e alguns meses. O Enzinho, ele também não falava, hoje em dia ele tá falando. E Hoje a ele me gente- surpreendeu. Depois de quase um ano sem me ver, ele me viu e veio pro meu colo. Que legal. Aí eu fiquei assim pra ela, que milagre. Que bacana, hoje ele porque é tava bem difícil, conversador. né? É. Falando de lei, lá em Jandira, nós temos uma lei com o nome do Gabriel. Me conta, como que surgiu tudo isso? Como que foi? Porque, né, foi provavelmente mais uma luta, né? Com certeza. Sim, foi o nosso abençoado pastor Gilson, o vereador, né? O Gabriel é apaixonado por ele. E ele veio na mente dele, né? De ter uma criança, né? Que morasse em Jandira e que fizesse aniversário em abril, né? E aí ele orou a Deus, né? Deus mostrou o Gabriel para ele me mandou mensagem perguntando se eu aceitava. Na hora eu fiquei bem emocionada, né? Falei, não tem como aceitar, não Você tava aceitar. gestante também, Tava. quase ganhando. Nós tivemos assim, quase 2 dias de 2 diferença. dias de diferença. Nossa. Legal. Aí ele foi, marcou. Não pude estar presente no dia, né? Porque eu tinha ganhado o bebê. Mas a minha mãe foi com ele. E foi uma bênção. Essa lei é a lei número 2645, de 16 de abril de 2025. Né? Isso. A lei ela institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização e Inclusão da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o TEA, e da outras providências. O que essa lei significa para as mães, para as E crianças? vai ser comemorado no dia do aniversário dele. Ai, que Dia maravilha. 20. Vai ser a nossa 25, caminhada. né? Vai ser a É, vai ser o caminhada, dia a da gente vai falar da caminhada. caminhada. Essa lei, ela traz visibilidade, né, para a causa. As pessoas costumam julgar muito quem mora em Jandira. Vamos ser bem sinceros, né? A gente é julgado que nossa cidade não tem Tem nada, que a nossa cidade é largada. Eu, não tinha particularmente, fico brava ao ouvir isso, porque eu amo a cidade. Mas, amiga, mas não tinha mesmo.
tinha, tá tendo Agora Agora vai ter chegando, graças a Deus, Mas ali com a luta tá de indo. todo. Não, mas ainda hoje tem né? pessoas que falam que não tem nada. E agora vai ter cinema, já tá Eu- bom, É, né? não tinha Olha que McDonald's, maravilha. agora tem. Mas olha, vamos combinar que a gente tá em 2026 e a cidade não tem um Vamos ter o cinema. nosso hospital. Antes tinha. Ah, desculpa, antes Tinha. tinha no shopping. É. Tinha um cinema pequenininho. Mas tinha. Mas enfim, só que hoje, vendo um pouco do que eu vejo, e eu falo um pouco porque, como eu disse, a visibilidade está muito ampla do autismo. Eu vejo a nossa cidade como uma cidade pioneira na questão do autismo. Inclusive, né, estamos sendo referência no Parque, né, sensorial, Parque sensorial. que é também uma iniciativa do Pastor vereador Gilson. Pastor Gilson. Não tem como falar de autismo e não falar do pastor, porque ele que foi o que deu a ponta para tudo. Como a gente estava comentando, né? Se não fosse ele, não teria tanta visibilidade. E eu confesso que se não fosse ele, talvez nem eu estudaria tanto sobre o autismo. Porque, como eu disse, a gente não conhecia direito. E aí precisou levantar um vereador que falasse sobre isso para que a gente começasse a ter mais Ele visibilidade. tem filho Não. autista? Não. Ele A gente não fala tem que ele é autista de familiar. consideração, Sim. de coração. Ele não tem familiar autista, ele também não é autista. É. E ele pegou a nossa causa, assim, com unhas e dentes, porque ele defende. Por isso que nós somos Ele é o apaixonadas. vereador que, se a gente por ele. ligar meia-noite chorando, ou muitas das vezes precisar de remédio, tem mães que precisam de cesta básica, ele é o que a Sim. gente sabe que a gente pode contar. E detalhe, essa lei é só uma das que ele criou. Ele tem uma lei também, onde nosso município hoje, ele fornece risperidona e Sim. tem umas outras, eu não vou saber falar Ritalina. todos. Ritalina, risperidona, qual que é o outro? Aripiprazol, que é o Aristab, né? Aripiprazol, esse negócio. Que é difícil E a essa gente é o palavra. único município que tem os 3 medicamentos, Sim, de tanto graça. em comprimido quanto em líquido. Viu? De graça, Porque fornecido. geralmente o Respiridona era dado só em comprimido, né? E para crianças acima de 6 anos, porque ele não pode dar para menores. Exatamente. E a gente passava muita luta, porque não é um remédio muito caro, mas para mães que não têm uma renda física, porque a maioria das mães de autista não trabalha. Então sobrevive ali, não vou dizer que vive, né? Porque Eu uma mesmo renda de um tive Bolsa que largar o meu Família, trabalho. Na A a UBS. gente não sobrevive. A gente sobrevive com o que dá, com o que a gente consegue. É. Muitas das vezes a gente tira da gente pra não deixar faltar pros filhos, porque Sim. a gente é um médico. Às vezes a gente tá com respiridona do nada, questão de minutos, tem que trocar medicação, porque a criança não se adapta. Teve crianças que não se deu com nenhum medicamento, que teve que importar o canabidiol. A minha filha teve que tomar também. Graças a Deus, o respiridona deu conta, porém ele não suplia todas as necessidades dela. Aí foi que eu conheci a Abrace e uma ONG chamada Connect Suisse, pela tia do meu atual marido, que ela fazia parte da ONG, porque o sogro dela faz tratamento com canabidiol para outra doença, né? E ela me apresentou, onde a gente conseguiu o canabidiol por baixo custo, né? Vamos se dizer assim, porque se você for ver, o canabidiol você não acha por menos de R$1.000. Quando você Muito acha, caro. não é o verdadeiro. Nossa. Então, tem muito efeito colateral. Tanto que o nosso médico, o meu no caso, era o Dr. Felipe. Ele sempre fazia um pilar, né? Que tinha o dos Estados Unidos, tinha o da Abrace, que também é importado, e tinha o da farmácia convencional, que ele fazia o efeito ali. Só que se você fosse ver, o efeito que ele dava reverso não valia o preço que você pagava e nem a qualidade de vida da criança. E nisso ele conseguiu trazer o Respiridona, porque você não acha o Respiridona por menos de R$80. E muita criança faz mais de 3 usos no mês, Exatamente. faz mais de 3 frascos. E a gente sabe que acontece imprevisto, né? Do nada você bate a mão, cai, ou a criança cospe, porque a criança não gosta, o Respiridona é horrível. Tem um gosto horroroso. Nós, mãe, eu tenho mania de provar os remédios da minha filha, né? Eu falei pra Erika e pra Julião, falei, se eu tomei o remédio da Elisa, parecia que eu tava blog, que eu tava vendo coisa que eu nem sabia o que era. Não façam isso em casa. E tem Não vezes que a façam, não é Elisa recomendado. toma um remédio e tá lá ligadona. Eu falei assim, doutor, vai ter que aumentar a dose. Ele é. Então, de um frasco, vai pra 3. Eu falei assim, doutor, tem hora que é difícil comprar um. E ó, que eu tenho a rede de apoio, né? Imagine pra mãe que não tem. Exatamente. E nisso de tanto nós cobrar, em questão de 3 meses o Gilson trouxe pra gente. Então a Que gente bacana, consegue ali gente. pegar
Até os 5 anos a gente só desce com a receita e os documentos da criança para os moradores de Jandira. E quando faz 6 anos, tem um processinho ali de que você faz exames médicos, até porque o risperidona também dá alguns efeitos colaterais Uhum. no colesterol da criança. Então, para eles liberarem, tem que estar mostrando que tá tudo ok, que a criança pode continuar tomando. E sempre as receitas atualizadas, mas ali tem. E a gente é o único município que tem esses medicamentos para as É. crianças em alto custo. Olha que maravilha, Porque gente. muito município, igual ela falou, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas Jandira não tem nada. Mas em questão do autismo, a gente tá bem evoluído, porque Estamos a tendo gente uma tem rede o de apoio neuro, boa. E agora nós vamos ter o CAPS infantil também. a Sim, gente que tem legal. o neurologista, a gente tem psicólogo, psiquiatra, tem as terapias, tem o Cavalos do Bem, que sim. também a prefeitura de Jandira fez ali Tem a ecoterapia. o Sim. Cavalos do Bem. Fez ali um processo para nossas crianças fazer aqui em Itapevi, né? Uhum. Que também evolui muito bem as crianças. Então eu acho assim, Gabriel Jandira ficou um tem ano. gente que julga muito, mas para nós mães autistas, que a gente conversa, né, com mãe de outros municípios, Jandira tá lá na frente. Tá lá na frente. E Que assim, bom. eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas a fila pro médico é enorme. Sim, a gente sabe. Nem tudo na vida é Porque no perfeito. caso eles atendem Jandira, né? Itapevi. Sim, Atende os sim. outros municípios, Sim. né? Atende vários municípios. E outra, não tem muitos médicos, mas a gente está caminhando. Sim. A gente está no caminho certo. Isso é importante, Sim. diferente de outros que não têm. Que é o que eu ia falar até mesmo do parque sensorial que tem na nossa cidade, que hoje ele está sendo referência. Nossa cidade está Sim. sendo referência com esse parque sensorial, que é lá no Parque Ecológico de Jandira. Temos vereadores de Carapicuíba, de Barueri, de Santana de Guarulhos, de Parnaíba. Santana de Parnaíba, diversos vereadores que Atibaia. vieram, Atibaia, Araçariguama. Araçariguama, Mairink. Então, assim, eles vieram até a nossa cidade para conhecer esse espaço, Pediu o projeto. pediu o projeto para levar e também fazer na cidade Olha aí, deles. que E bacana. como eles mesmos falam, né? Tudo que é bom a gente copia, Jandira Sim. sendo referência. sendo Muito referência. bom. E vocês têm uma caminhada agora, esse Dia mês? Sim, dia 25 de abril. Essa Dia caminhada é o 25 quê? de abril nós temos a caminhada e dia 18 de abril nós também vamos ter a nossa festividade com as crianças autistas Anual. que a gente faz os encontros, né? Esse ano é eu que estou organizando juntamente com o Pastor Gils, porque o nosso grupo de mães atípicas, né, que é o Amigos dos Autistas, fez 3 anos também agora. Que legal. Comecinho, finalzinho, né, de março, fez 3 anos, então a É. gente vai fazer essa comemoração. Vai ser um dia de mini palestras, de momentos, de conversa, roda de conversa, brincadeira, trazer esse momento para as mães, né? Eu até tô com umas ideias bem mirabolantes na cabeça, que eu adoro, de fazer alguns momentos com as mães, porque a gente entende, e elas que estão aqui têm todo o direito de me corrigir se eu falar errado, né? Se eu tiver errada. A gente entende que quando a pessoa é mãe de autista, ela começa a se tornar protetora do filho. E às vezes ela esquece de ser mãe. Ah, como assim ela esquece de ser mãe? Proteger o filho não é ser mãe? Sim, é ser mãe. Mas ela esquece, às vezes, que aquele filho vai crescer. E que ela precisa, às vezes, soltar um pouquinho a mãozinha dele e ensinar ele que ele vai ter que ir pro mundo. Como ela disse, né? Como elas disseram. Amanhã eu não vou estar aqui. O que vai ser dessa criança? E nós temos mães que, infelizmente, ainda super protegem. Eu entendo que tem que se proteger. A gente tá falando muito sobre a questão do bullying, tá muito alta. Eu costumo dizer, eu tava falando, o autismo, a palavra autismo hoje, infelizmente, está virando xingamento em muitas escolas. Assim como aconteceu em 1900 e bolinha, na questão do retardo mental, que o nome correto de uma pessoa que tem um retardo mental era retardado. De tanto se falar, retardado, não sei o que, virou xingamento, tirou, e aí se tornou como deficiência intelectual. O autismo tá virando a mesma coisa. Infelizmente, mesmo com tanta visibilidade. E a gente precisa continuar sendo referência. Então, como você perguntou, o que isso representa? Para mim, representa tudo isso. Trazer essa representatividade, essa visibilidade, trazer conhecimento para a população, mostrar que uma criança com autismo, ela não é uma criança de outro mundo, não é uma doença que é transmissível. Muito pelo contrário, gente. Igual hoje o Jorginho, Eu ia né? falar agora. Você ia falar, né? Uhum. O Jorginho, ele é o primeiro vereador, primeiro parlamentar autista do Brasil. E ele estava nessa sessão hoje.
E ele comentou de um caso de uma mãe, né, que falou assim pro filho que não era pro filho chegar perto da outra criança que era autista, porque se a criança babasse, Ele Passaria o autismo. passaria o autismo pra ele. Olha que Gente, absurdo. Que coisa cruel de se dizer. Olha que absurdo. Não, e você tá ensinando isso pra uma criança. A gente sabe que a criança é nosso espelho. A criança reflete tudo aquilo que você faz. A criança vai refletir. Você ensinar isso para uma criança. Aí como que uma professora, por exemplo, corrige uma criança dessa dentro da escola, dentro da sala de aula? Sendo que dentro de casa, quem deveria ensinar corretamente fala um absurdo desse. Imagine a nossa preocupação Crueldade. quando as crianças vão para a Eu escola. imagino. Eu vi um vídeo de um pai que. Esse vídeo me emocionou muito e me emociona quando falo, porque o pai falava assim: o meu filho, ele é autista. E quando ele quer ir no banheiro, ele aperta as partes íntimas. Quando ele quer ir no banheiro, ele não é verbal e ele aperta a parte íntima. E aí ele falou assim: eu fico pensando nesse filho quando ele estiver na adolescência, mais velho, que se ele não for verbal, se ele não se desenvolver e continuar com isso, a pessoa achar que ele está querendo Sim, molestar, sim. fazer algo errado. O que vai acontecer com essa criança? Exemplo disso também, aí já não é um caso de um autista, mas é uma outra causa que eu defendo muito, porque eu também faço curso de Libras. Nós tivemos há menos de 2 anos o caso de um rapaz aqui de Itapevi que morreu porque ele era surdo e ele não ouviu o comando de um PM lá em São Paulo, num jogo, acho que até um jogo do São Paulo. Por ele não ouvir o comando do PM, ele morreu, tomou um tiro. Olha que absurdo. E aí uma criança que é autista, é não verbal, e às vezes, como fala, começa a entrar naquele momento ali de começar a se autorregular, e crianças têm diversos momentos de autorregular, tem criança que se bate, tem criança que morde, tem criança que se resguarda, tem criança que grita, Se joga no chão. que se joga no chão, né? E você olha assim e fala, meu Deus, o que essa criança quer? Aí como elas disseram, as pessoas olham para elas e falam assim, você não vai corrigir? Nada. Você vai bater? Então, as mães precisam desse momento de acolhimento também. E vai ser um momento muito gostoso. Ai, legal, bacana, né? Esse encontro, Esse na verdade, apoio, né? começou com nós mães mesmo, né? Porque a gente tem o grupo do Amigos do Autista, que é o grupo que a gente comentou que tem os vereadores, né? Tem as pessoas da prefeitura, mas a gente também tem o nosso grupinho ali interno. Então, gerou dúvidas, a né? gente mesmo, né? Falou assim, tem hora que a gente não consegue tirar um tempo pra nós, porque é tão corrido que mesmo quando a criança tá na escola, a gente tá ali ligada no 220, resolve aqui, resolve ali, porque mercado, que às vezes um mercado que para uma pessoa normal é um passeio pra nós. Se a gente for com a criança, a gente tem que saber fazer rápido pra conseguir sair, porque senão gera crise. Se tiver muito cheio, a gente já não consegue. Às vezes não tem um momento nem para ser ouvidas, né? Às Isso vezes que eu a ia gente, falar, igual eu falei pra ela no conversar, a carro, troca, que você né? mandou a pauta, né? Quem é você antes de ser mãe? Eu falei assim, eu não sei responder. Eu Eu passo não pro sei psicólogo, quem, não sei porque quem é senão a a gente Karina não antes de ser aguenta. mãe da Elisa. Não sei, mas quem é a Karina como mulher. Falei pra ela, falei assim, tem hora que eu vou num salão que falo, nossa, hoje eu você mesmo. conseguiu A tirar gente o O tempo que eu seio. conheço perde ela, um hoje pouco, que né? eu a vi pela primeira vez maquiada. Que é sempre o coisa mais rápido, um coque, uma roupa, aí Correndo. bolsa de uma criança de um lado, bolsa da outra criança do lado, correndo atrás da Elisa, porque ela fica se autorregulando correndo, ou se escondendo. Então, eu tô sempre ligada a Elisângela também, que a maioria das vezes a gente só se comunica pelo grupo, que foi que teve a iniciativa, ó, vamos se encontrar? Ah, isso A muito gente é bom. muito amiga no grupo, mas a gente nunca se viu pessoalmente, vamos se encontrar? Porque a gente se encontrava só nas correrias do dia a dia, né? No entre e sai das consultas, oi, tudo bem? E voltava pro grupo. Aí no grupo a gente falava que a gente fazia nossas fofocas, né? A gente começava a Vamos dizer, o conversar. grupo da bagunça? É, a gente fez a primeira iniciativa, vamos fazer uma roda de conversa? Foi bom. Mas o que a gente pode colocar na roda de conversa? A gente colocou uma palestrante e uma psicóloga. A gente falou, opa, deu certo. Vamos fazer o segundo. O segundo a gente leva as crianças. E nos primeiros encontros a gente não tinha ajuda da prefeitura, então partia de nós mães mesmo. Sim. Ó, você leva um prato, eu levo um refrigerante. A gente comprava lembrancinha.
A gente correr atrás de tudo. E esse daqui, que a gente tá convidando, né, em público, vai ser o primeiro encontro que vai partir ali da prefeitura realmente, que nós mães não estava sabendo, a gente descobriu por acaso, em uma conversa, que não foi partido nosso, sabe? Então a gente já vê como uma conquista que uma conversa ali de um grupo de mães, de 7 mães, se tornou um encontro onde pode alcançar muitas mães. E eu vou dizer Algo mais, bem, né? isso que elas fizeram já foi uma política pública. Sim, com Vocês certeza. já fizeram isso, vocês foram o pontalete naquilo e hoje vocês têm essa visibilidade. É a luta de vocês, Sim. né? Até o que eu ia falar, que eu comentei com elas no carro, muitas pessoas julgaram muito o pastor. Falavam que ele só estava fazendo isso para ganhar voto, não sei o quê, Porque tava chegando a porque eleição. estava chegando a eleição e por aí vai. E a gente vê que não. Sim, Ele abraça de segurou, verdade. abraçou a causa e Isso tá é ali. muito bom. É bom a gente ter um representante que E ele fala, vai na né? casa da Que gente, ele luta, que visita. tem um acesso. Porque às vezes a gente consegue andar até aqui, né? Daqui pra dentro já não, Já É não limitado. tem mais alcance. Mas, meninas, muito obrigada, viu, por vocês virem aqui conversar que com a agradeço. gente, A gente tirar um agradece. tempinho. Queria que vocês deixassem um recadinho para o pessoal de casa, para as mães atípicas, um recadinho aí do coração. Eu acho que o maior recado nosso é que o laudo não é o ponto final, né? Sim. Porque tem muita mãe que entra em um luto. Tanto eu como ela, a gente já entrou naquele luto do pós-laudo, tipo, é autista, e aí? Então, não é o fim do mundo. Um filho autista, muitas das vezes, o autista ali alcança mais possibilidade de uma criança que não era. A gente vê muito hoje em dia, né, que tem muita visibilidade, o autista tá conquistando muito o lugar deles, muito coisas que crianças normais não teria. Porque tem gente que fala assim, mas o autismo caiu de paraquedas. Não. O autismo sempre esteve ali, só que muita gente não falava sobre autismo. Era tratado como criança especial ou como retardado. Ou como nada. Ou muitas casas abafava, né? Então tem muita mãe que tem medo, tipo, meu filho é autista, o que eu vou fazer? Eu conheço muita mãe que não sai com a criança por medo de julgamento. Igual eu falo para as mães, assim, a gente já é julgada dentro de casa, a gente já passa um turbilhão dentro de casa. Então vamos sair um pouco? Vamos, já que é para ser julgada, vamos julgar pelo menos fora, né? Pelo menos a gente consegue sair um pouco da rotina, porque senão nós não tem saúde mental. Tem uma hora que nossa mente já não aguenta mais. Então, se você tá recebendo o laudo de autismo, vai machucar, vai doer, porque nós, mãe, nunca que queremos um filho especial, mas não é o fim do mundo. E se agarrar muito, muito a família, seja qual for sua religião, também se agarre ela, porque se você não tem um pilar ali forte, você não vai conseguir se manter, porque a sociedade vai sempre te jogar para baixo. Tanto você como seu filho, mas pelo seu filho você tem que ali se manter forte. A gente fala, a gente chora às vezes escondido para não falar para eles, mas por eles a gente tá sempre ali. É verdade. Quer deixar algum recadinho, Érica? Bom, eu acho que o que a Karina falou já resume tudo. A única coisa que se você tem suspeita que seu filho tem autismo, corre atrás. Não deixe seu filho ser taxado. Corre atrás, é um direito do seu filho. Mas corre atrás de profissionais de verdade. Corre atrás de um laudo verdadeiro. Não caiam na primeira conversa. Né? Sim. Isso é extremamente E importante. quanto mais ser laudado mais rápido, melhor para a criança. Sim, quanto mais rápido, quanto mais cedo, melhor. Né? A criança tem uma possibilidade maior de desenvolvimento. Não que uma criança laudada depois não tenha, mas quanto mais cedo, melhor. Eu, inclusive, até o que eu ia falar, que elas falaram, que eu falei assim, às vezes não tem nada, né? Porque antigamente, por exemplo, eu tenho uma tia de 59 anos. Eu suspeito que ela tem autismo. Eu tô tentando provar agora que ela tem autismo. Mas aí entra todo um outro processo, porque se ela tiver autismo, ela querendo entrar na parte da demência devido à idade, porque ela tem alguns problemas de saúde e tal. Então isso aí já é uma coisa que o médico já falou pra mim. Eu corro com ela. Mas você vê, 59 anos, gente. Sempre existiu o autismo. Mas há 59 anos não se falava em autismo. Há 10 anos não se falava em autismo. Então, basicamente, o meu recado é o mesmo que o dela. O autismo não é o ponto final. O seu filho ele é capaz de ser o que ele quiser ser, desde que ele tenha também tratamentos, né? Desde que seja tudo feito da forma correta.
É isso, meninas. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. E se você tá passando por isso, entra no grupo das meninas, né? Procura Tira o grupo pelo das o meu meninas. privilégio, né? Que o Gabriel foi homenageado pela lei e hoje ele foi homenageado, ganhou É a verdade. medalha Medalha do Jorginho. do primeiro parlamentar do Brasil. Ele ganhou uma E o medalha. Gabriel também quer ser um parlamentar. Sim. Muito chique. É nosso futuro vereador. Ele quer ser o segundo parlamentar com autismo do Brasil. Falou que é Gabriel da Inclusão. Olha só, já tem Já até o tem até o slogan. slogan, gente. Isso aí, Gabriel. Mas é isso, mãezinhas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Érica. por Nós você que ter vindo. agradecemos. Eu que agradeço. Muito A grata. gente se conheceu tão numa situação nada, Foi né? muito rápido. Mas foi bom. Sim. Tem encontros que não acontecem por acaso. Exatamente, eu acredito muito nisso. Gente, vou terminar aqui que o Guilherme já tá quase me dando uma retada na cabeça. Então, ó, beijo. Até o próximo vídeo.